Vovó velhinha surpreende a todos com sua vingança e supera sofrimento secreto. Marilda Ferreira dos Santos sempre foi vista como a avó doce e carinhosa da pequena cidade de São Bartolomeu. Com seus 85 anos, mechas brancas desgrenhadas e um olhar que parecia esconder universos inteiros, todos a amavam. Mas ninguém sabia do passado sombrio que a acompanhava como uma sombra. E naquela tarde nublada, enquanto um vento sussurrante passava entre as árvores na velha fazenda Bom Sossego, a verdade começou a se desenrolar como um fio prestes a se romper. A fazenda, dia após dia, foi um lar para o opressor Juvencio Ferreira, seu avô, um coronel que governava com punhos de ferro. Ele mantinha mulheres em condições subhumanas, enlameando corpos e almas. Marilda sempre havia ignorado os sussurros que a cercavam, até o dia em que uma delas, com marcas visíveis de dor e um olhar de gata ferida, confiou a ela seu segredo, a crueldade que Juvencio perpetrava entre as paredes da fazenda. O nó. A cada risada compartilhada entre as mulheres, a voz de Juvencio ressoava como um eco distante, mas ameaçador. As feridas, invisíveis, pulsavam com força. O vento parecia chamar Marilda. Ela começou a bolar um plano, uma vingança que ardia em seu peito como uma fogueira. As mentes das mulheres se aglomeravam ao seu redor, formando a cooperativa Nova Aurora. Juntas, redescobriam suas forças, costurando um novo futuro. Mas havia um dilema. Ao libertar aqueles que estavam ao seu redor, ela também se libertaria? Ou a dor do passado ainda prenderia onde sempre esteve? Com cada erva que preparava, cada mistura que fazia, Marilda sentia um tremor de ansiedade. O veneno que planejava usar contra Juvencio começava a se transformar em um desejo ardente de justiça. Quando a noite caía sobre a fazenda, silêncios e murmúrios preenchiam os corredores. O coração de Marilda batia como um tambor. Era a hora. Um grito no escuro, uma sombra dançante. O que acontecerá quando a fúria de um passado esquecido finalmente se manifestar frente à opressão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marilda estava pronta. O veneno, meticulosamente preparado, reluzia em suas mãos enquanto a noite se aproximava, envolta em mistérios. Cada passo que ela dava em direção ao destino de Juvencio pulsava nas veias dela, um frenesi de coragem e vingança. Mas nem mesmo ela estava preparada para o que aconteceria a seguir. Com o coração acelerado e os pensamentos em turbilhão, ela se infiltrou na sala onde Juvencio costumava se deliciar em desafios de xadrez com os poucos aliados que ainda lhe restavam.
O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma do tabaco que ele fumava, e naquele instante, entre sussurros de suas memórias distorcidas, algo dentro dela congelou. O barulho do tabuleiro se interrompeu quando a porta rangia. Todos se viraram, e Juvencio, com seus olhos frios como a figura alta e robusta de um homem surgiu, e Marilda ficou paralisada. Para seu horror, era seu irmão Carlos, que ela acreditava estar perdido em uma cidade distante, desaparecido há anos. Os olhares se cruzaram e a revelação foi aterradora. Carlos não era apenas um irmão, mas aquele que havia se aliasse a Juvencio, um dos opressores. Você vem com blá blá de vingança e não sabe o que está fazendo, gritou Carlos, e cada palavra dele era como um golpe. O choque a atravessou. As mulheres, curiosas e temerosas, se aglomeraram na porta. A tensão se tornou palpável, como se o ar estivesse prestes a se partir. As revelações começaram a surgir. Carlos não estava apenas ao lado de Juvencio. Ele era o seu braço direito. O coronel sussurrou palavras que Marilda nunca imaginou ouvir. Você realmente achou que seu passado não viria atrás de você? Mãe e pai. Eles escolheram você para me deixar. Você não é a heroína que pensa ser. A traição registrada no olhar e ironia nos lábios dele cortava mais fundo do que qualquer faca. Marilda sentia o chão desabar sobre seus pés. O desejo de se vingar vacilou, misturando-se ao desespero e à confusão. O que ela realmente sabia sobre sua família? A dor a envolvia, mas a determinação ainda queimava em seu peito. Você não pode mais controlar as mulheres. Elas estão se levantando. Todas aqui estão com medo de você. Mas nós temos poder. A sua voz subiu em um eco de resistência, apesar de sua própria fraqueza. Mas Juvencio, com um sorriso sarcástico, virou-se para Carlos. Você vê, meu amigo, a fraca se levanta em uma luta que já perdeu. O que você vai fazer, Carlos? Está com sua irmã ou conosco? O coração de Marilda disparou em um compasso frenético. Ela não sabia qual seria a escolha dele. A tensão crescia enquanto os olhares se intensificavam. Todo mundo estava prestes a decidir algo que mudaria a vida de todos ali. As mulheres observavam, sem saber em quem confiar. Marilda sentia uma mistura de medo e esperança. Que Carlos faria? Ele se voltaria contra o coronel e se juntaria a ela? Ou selaria vozes no escuro e ampliaria ainda mais a sombra de dor? A pergunta pairava no ar. O tempo parecia parar. E a resposta mudaria tudo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Marilda tinha Carlos diante de si, e a sala parecia pequena demais para a intensidade do momento. Ela sentia a respiração pesada, o coração palpitando, um tambor ressoando em seu peito. O que Carlos iria fazer? A pergunta pairava no ar, mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma fumaça espessa começou a se formar. O cheiro de queimado preencheu o ambiente e todos se viraram confusos e alarmados. Juvencio sorriu, uma expressão de vitória no rosto, pois claramente reconhecia algo que os outros não viam. Vocês não entendem, não é? Alguém já decidiu por vocês, disse, enquanto apontava para o teto. Um barulho ensurdecedor ecoou, e a madeira começou a ranger. A chuva torrencial lá fora parecia se agrupar,
como se o céu estivesse respondendo à energia contida nesse lugar. Então, com um estouro, uma parte do teto desabou, fazendo poeira e detritos caírem como chuva de pedras. Marilda se lançou para o lado, puxando Carles com ela. O frasco de veneno escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Não! O veneno! O grito dela estava carregado de desespero. Tudo aquilo estava se transformando em uma cena de caos. As mulheres gritaram, algumas tentando escapar, outras se aninhando em uma corner, sem saber por onde ir. Mas a verdadeira hora da revelação se aproximava. A fumaça começou a se dissipar e nela surgiu uma figura que parecia saída de um pesadelo. Uma mulher com olhos ardentes e expressão de vingança, saindo da capitulação imposta por Juvencio. Era a Helena, uma das mulheres que Marilda havia ajudado. A expressão de dor em seu rosto agora estava misturada com raiva e determinação. Eu nunca estive sozinha, Marilda. Nós nunca estivemos. Você pensou que a sua luta era só sua? Levou as mãos ao peito e os olhos de Marilda se arregalaram. Helena não estava sozinha. Ao seu redor, outras mulheres começaram a sair das sombras, formando uma muralha de resistência. Carlos, ainda atordoado, começava a entender o que estava acontecendo. "O que é isso?" ele perguntou, mas a perplexidade foi interrompida por um tão esperado grito de libertação. "Hoje não apenas fechamos as feridas, mas as abrimos de uma vez." A voz de Helena ecoou e a sala começou a se transformar em um campo de batalha interna. "Marilda, venha comigo!" Helena estendeu a mão, chamando-a, mas Carlos se interpôs. "Você não pode!" O tom dele era agora desesperado. "Eles vão destruir tudo!" Entretanto, ao olhar nos olhos de Helena, Marilda percebeu que a batalha não era mais apenas contra Juvencio. Era uma luta maior. Uma guerra contra um passado que parecia finalmente se revelar. Nesse momento, ventos fortes sopraram pela janela aberta e uma claridade pareceu invadir a sala, quase mágica. As mulheres, reunidas, criaram um pequeno círculo em torno de Helena. Estava claro que a transformação residia não só na força de Marilda, mas na união delas. Elas eram mais do que vítimas, eram guerreiras. Mas o que isso significava para Marilda? Ela sabia que teria que escolher entre ficar e lutar ao lado das mulheres que acreditavam em um futuro juntos, ou seguir o caminho da vingança pessoal que Juvencio e Carlos representavam. A decisão pulsava em seu peito, um nó de medo e coragem. No clímax daquele confronto, quando parecia que o destino de todos estava prestes a se definir, uma estrondosa explosão ecoou do exterior da fazenda. A terra tremeu e uma nova onda de caos se aproximou, trazendo consigo novas revelações. "Marilda!" Helena gritou, mas as paredes da fazenda pareciam indecisas, como se soubessem que a batalha ali não era apenas física. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o rumo da luta contra Juvencio, mas a própria essência do que elas eram. E assim, a história de Marilda, que até então parecia ser apenas sobreviver. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Marilda tinha Carlos diante de si,
e a sala parecia pequena demais para a intensidade do momento. Ela sentia a respiração pesada, o coração palpitando, um tambor ressoando em seu peito. O que Carlos iria fazer? A pergunta pairava no ar, mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma fumaça espessa começou a se formar. O cheiro de queimado preencheu o ambiente. E todos se voltaram, confusos e alarmados. Juvencia sorriu, uma expressão de vitória no rosto, pois claramente reconhecia algo que os outros não viam. Vocês não entendem, não é? Alguém já decidiu por vocês, disse enquanto apontava para o teto. Um barulho ensurdecedor ecoou, e a madeira começou a ranger. A chuva torrencial lá fora parecia se agrupar, como se o céu estivesse respondendo à energia contida naquele lugar. Então, com um estouro, uma parte do teto desabou, fazendo poeira e detritos caírem como chuva de pedras. Marilda se lançou para o lado, puxando Carlos com ela. O frasco de veneno escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Não! O veneno! O grito dela estava carregado de desespero. Tudo aquilo estava se transformando em uma cena de caos. As mulheres gritaram, algumas tentando escapar, outras se aninhando em um canto sem saber para onde ir. Mas a verdadeira hora da revelação se aproximava. A fumaça começou a se dissipar e nela surgiu uma figura que parecia saída de um pesadelo. Uma mulher com olhos ardentes e expressão de vingança, saindo da capitulação imposta por Juvencio. Era Helena, uma das mulheres que Marilda havia ajudado. A expressão de dor em seu rosto agora estava misturada com raiva e determinação. Eu nunca estive sozinha, Marilda. Nós nunca estivemos. Você pensou que a sua luta era só sua? Levou as mãos ao peito e os olhos de Marilda se arregalaram. Helena não estava sozinha. Ao seu redor, outras mulheres começaram a sair das sombras, formando uma muralha de resistência. Carlos, ainda atordoado, começava a entender o que estava acontecendo. — O que é isso? Perguntou, mas a perplexidade foi interrompida por um tão esperado grito de libertação. Hoje não apenas fechamos as feridas, mas as abrimos de uma vez! A voz de Helena ecoou, e a sala começou a se transformar em um campo de batalha interna. Mas foi então que um estrondo ainda mais forte interrompeu a cena. A porta da sala foi arremessada para longe, revelando um novo intruso. Um homem alto, com uma presença imponente, entrou. Marilda reconheceu imediatamente. Era João, o pai dela. O coração dela parou. Como assim ele estava ali? Todos achavam que ele tinha desaparecido para sempre, se não estava morto. Por que você não me procurou, Marilda? A voz dele era grave, carregada de emoção reprimida. Fui forçado a fugir para proteger você. O impacto das palavras deixou todos em choque. Helena interrompeu, seus olhos cheios de culpa e incredulidade. Você é o pai dela, o mesmo que deixou a sua família nas garras de Juvencio? A raiva dela retumbava no ar. Outro estrondo se seguiu e algo dentro de Marilda começou a se quebrar. Vocês todos precisam entender. O que Juvencio faz aqui é apenas o começo. Ele nunca agiu sozinho. João rugiu. Eu fui cúmplice, mas não por escolha.
Eu fui ameaçado assim como todos vocês. A única maneira de mantê-los a salvo era me afastar de vocês. Ele parecia atormentado, mas seus olhos transmitiam algo além de arrependimento. Tinha um peso, algo ainda mais sombrio. Marilda ficou sem palavras. A imagem do homem que ela idolatrava agora estava se despedaçando, se revelando um criminoso, um homem que se deixou corromper. Então você ajudou a mantê-lo no poder? A acusação de Helena cortou como um punhal, e o pai dela vacilou. Você não entende. Eu tive que fazer o que era necessário para que vocês vivessem. Eu não sou um monstro, disse João. Seu olhar, uma mistura de desespero e determinação. O ar estava carregado de tensão e confusão. As mulheres olhavam umas para as outras, aterrorizadas. Carlos, ainda em estado de choque, parecia processar a realidade que se desdobrava diante dele. Juvencio, ciente do desmoronamento da dinâmica, sorriu com ironia. Então, para onde isso vai? Um pai revelado? Uma irmã traidora? Quem está realmente do lado da justiça aqui? Marilda sentia o chão desabar sob seus pés. O desejo de se vingar havia evaporado, surgindo dúvidas e novos conflitos. O que era justiça quando tudo vinha à tona e a verdade sobre seus relacionamentos começava a se desmoronar? Toda a sala estava em um misto de desespero e liberdade. O que significava tudo isso? Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, Marilda sabia que a batalha não acabara. Na verdade, ela estava apenas começando. O que o futuro traria agora que as visões de família e lealdade haviam sido destruídas? Um novo capítulo começava, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. A sala estava envolta em um silêncio tenso. A revelação do pai de Marilda ainda paralisava a todos. Os olhares se cruzavam, carregados de confusão, raiva e dor. Então você estava com Juvencio todo esse tempo? A voz de Helena tremia, mas havia uma força ali, como uma tempestade prestes a se erguer. João respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. Eu não tive escolha. A vida de vocês estava em risco. Ele estava em meio ao desespero, mas Marilda não conseguia desviar o olhar dele. A mentira havia se enraizado em sua vida, e a verdade que ela tinha construído estava desmoronando. Então, do fundo da sala, uma explosão de luz cortou a escuridão, e todos ficaram momentaneamente cegos. O choque e a confusão tomaram conta do ambiente. Quando a iluminação começou a se estabilizar, uma figura conhecida apareceu, mas que ninguém esperava ver. Era Lúcia, a antiga amiga de Marilda, que havia partido da cidade há anos. Vocês não sabem a verdade, ela gritou, seus olhos brilhando com uma paixão ardente. João, você não pode continuar com isso. É hora de tudo vir à tona. Seu rosto estava pálido e a ansiedade transparecia em cada movimento dela. A presença dela alterou a atmosfera quase palpavelmente. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Marilda perguntou, tentando processar a cena surreal. Eu voltei para acabar com essa tirania de uma vez por todas. Foi você quem não soube olhar para os sinais. João, você sabia o que estava acontecendo e ficou calado. Lúcia gritou, suas palavras cortantes ecoando em meio ao caos. O incêndio que ela acendeu nas almas presentes parecia ser o clique que faltava. Helena e as outras mulheres se moveram um pouco mais perto, como se a força dela as convocasse.
Mas antes que João pudesse argumentar, uma nova explosão irrompeu do lado de fora da casa, fazendo as paredes tremerem. Um estrondo ensurdecedor tomou conta do ambiente, e a porta dos fundos explodiu com a força de um impacto, revelando um grupo de homens armados, todos uniformizados e os rostos cobertos. 2 deles seguravam um cartaz que tremulava, e nele estava escrito em letras grandes: "O fim da opressão chega hoje." O pânico se espalhou como um fogo. Os homens entraram, empurrando todos com a força bruta, enquanto o caos se instaurava. "Saia da frente, sua velha! Onde está o coronel?" gritou um deles, olhando diretamente para Juvencio, que pouco a pouco parecia se encolher. Os papéis de papai e opressor começavam a se confundir, e Marilda pôde sentir a adrenalina correndo em suas veias. Lúcia agarrou Marilda pelo braço. "Vamos! Pode ser a nossa chance!" E as duas começaram a recuar, mas João ategou-se ao lugar. "Espere! O que está acontecendo? Quem são eles?" O medo em sua voz era quase palpável. Cada momento parecia um filme em câmera lenta. As mulheres que formavam a muralha de resistência começaram a se dispersar, mas não sem um breve instante de hesitação. "Se eles estão aqui, é porque têm um plano. Juntos, podemos derrotá-los", gritou Helena, chamando as outras mulheres a se unirem. A pressão aumentava e, repentinamente, o passado se tornava insignificante diante da luta coletiva. Mas o que ninguém sabia é que aqueles homens não eram apenas um grupo de rebeldes. Um dos caras, o Líber, tirou a máscara e revelou um rosto muito conhecido. Era André, o filho do coronel, homem que tinha crescido em meio a toda a crueldade e que havia finalmente decidido se voltar contra o pai. E sua lealdade a Marilda e às mulheres parecia ser mais profunda do que qualquer um pudesse imaginar. "Precisamos acabar com isso, Marilda", ele gritou, dirigindo-se a ela com um olhar intensamente fervoroso. "Juntos, podemos mudar tudo." Marilda sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. A realidade era mais complexa do que podia imaginar. Olhou para o seu pai, Juvencio, em sua expressão aterrorizada. "João, você nunca soube, não é?" balbuciou. E o silêncio se instalou novamente. A tensão estava atingindo um ponto de ruptura. As mulheres estavam dispostas a lutar, mas que tipo de luta seria essa? E o que a conexão entre a antiga amiga e o filho do opressor significava para ela? O caos se desenrolava, mas as perguntas ainda paiavam no ar. O que estava prestes a acontecer traria à tona mais revelações que mudariam tudo novamente. A sala estava envolta em um silêncio tenso. A revelação do pai de Marilda ainda paralisava a todos. Os olhares se cruzavam, carregados de confusão, raiva e dor. "Então você estava com Juvencio todo esse tempo?" A voz de Helena tremia, mas havia uma força ali, como uma tempestade prestes a se erguer. João respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. "Eu não tive escolha. A vida de vocês estava em risco." Ele estava em meio ao desespero, mas Marilda não conseguia desviar o olhar dele. A mentira havia se enraizado em sua vida, e a verdade que ela tinha construído estava desmoronando. Então, do fundo da sala, uma explosão de luz cortou a escuridão, e todos ficaram momentaneamente cegos. O choque e a confusão tomaram conta do ambiente. Quando a iluminação começou a se estabilizar,
Uma figura conhecida apareceu, mas que ninguém esperava ver. Era Lúcia, a antiga amiga de Mailda, que havia partido da cidade há anos. Não sabem a verdade! Ela gritou, seus olhos brilhando com uma paixão ardente. João, você não pode continuar com isso. É hora de tudo vir à tona. Seu rosto estava pálido e a ansiedade transparecia em cada movimento dela. A presença dela alterou a atmosfera quase palpavelmente. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Marilda perguntou, tentando processar a cena surreal. Eu voltei para acabar com essa tirania de uma vez por todas. Foi você quem não soube olhar para os sinais, João. Você sabia o que estava acontecendo e ficou calado. Lúcia gritou, suas palavras cortantes ecoando em meio ao caos. O incêndio que ela acendeu nas almas presentes parecia ser o clique que faltava. Helena e as outras mulheres se moveram mais perto, como se a força nelas convocasse. Mas antes que João pudesse argumentar, uma nova explosão irrompeu do lado de fora da casa. Um estrondo ensurdecedor tomou conta do ambiente, e a porta dos fundos explodiu com a força de um impacto, revelando um grupo de homens armados. Eles entraram, empurrando todos com a força bruta, enquanto o pânico se espalhava como um fogo. "Saia da frente, sua velha! Onde está o coronel?" gritou um deles, olhando diretamente para Juvencio, que parecia se encolher diante da nova ameaça. Marilda sentiu a adrenalina correr em suas veias. Lúcia agarrou Marilda pelo braço. "Vamos! Pode ser a nossa chance!" E as duas começaram a recuar. Mas João se prendeu ao lugar. "Espere! O que está acontecendo? Quem são eles?" O medo em sua voz era quase palpável. Mas do meio da confusão, uma voz familiar fez o coração de Marilda parar. "Mãe!" Era seu filho Lucas, que estava na porta, com os olhos arregalados, segurando uma pistola em sua mão pequena. Ele parecia ainda mais jovem do que os últimos anos apontavam, como se só agora a vida vivesse nele. Marilda ficou paralisada. Um nó lhe subiu pela garganta. "Lucas, não!" O grito dela estava cheio de desespero. Uma onda de emoção afetou todos na sala. Os homens armados pareciam hesitar, suas expressões mudando momentaneamente de raiva para confusão. Juvencio, por outro lado, virou-se para olhar para a porta, seu rosto revelando uma fúria que só fazia Marilda suar frio. "Você trouxe o garoto aqui?" O desprezo na voz de Juvencio cortava como faca. "Ninguém precisa saber disso. Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém." Lucas gritou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. "Saia do caminho, mãe." O olhar dele enchia Marilda de orgulho e terror ao mesmo tempo. Como ela poderia protegê-lo? "Lucas, volte! Não é seguro." A voz de Marilda falhou, mas ele estava decidido. A tensão na sala se tornava palpável, como se a realidade estivesse prestes a se romper de uma vez. "Você quer saber o que eu descobri, mãe?" Lucas disparou, enquanto uma reação de choque se espalhava. "Acho que você não conhece sua própria história. O que você se lembra não é tudo. As verdades estão escondidas bem diante de você. E esse homem," ele apontou para João, "pode não ser quem você pensa." A sala pareceu escurecer e uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Marilda sentiu as pernas fraquejarem. O que Lucas estava dizendo? O passado dela estava sendo desmontado na frente de seus olhos. "O que você quer dizer?" Marilda se aproximou do filho, mas ele apenas continuou a olhar em seus olhos, a intensidade dele ameaçando derrubar
todas as barreiras que ela havia construído. Eu não sou só seu filho, eu sou também. A voz de Lucas falhou, mas o poder da revelação pairava no ar. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Juvencio estava cheio de desprezo, tentando manter o controle, enquanto todos na sala esperavam, prontos para o impacto daquela verdade mais profunda. E com isso, as paredes da fazenda começaram a tremer, como se ressoassem a treta se aproximando. Marilda ficou paralisada enquanto os olhos de todos se voltavam para Lucas. Ao redor, a tensão atingia um ponto crítico. O que viria a seguir poderia ser a resposta que ela tanto procurava, ou a queda final de tudo o que conhecia. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Eu sou também? Lucas parou. A voz tremia. Juvencio ficou rígido, seu olhar fixo no filho. O silêncio da sala era quase palpável, como se o ar houvesse parado para ouvir. A tensão crescia. Todos estavam paralisados, esperando a revelação. E Lucas, com olhos fixos nos de Marilda, finalmente conseguiu. Sou o verdadeiro filho de Juvencio. A verdade é que você nunca será minha mãe, Marilda. Você só é uma substituta. As palavras explodiram no ar como um foguete, rasgando a sala em pedaços. Marilda sentiu seu coração parar. A revelação era devastadora. O quê? O grito fugiu de seus lábios, repleto de incredulidade. Não podia ser. Cada palavra de Lucas era como um golpe brutal. As outras mulheres gritaram, suas reações misturando surpresa e horror. Lucas, você está errado. Marilda contestou, mas a força nas palavras parecia vacilar. Você é meu filho. As lembranças da infância, dos sorrisos compartilhados, começavam a desmoronar diante de seus olhos. Ao contrário, eu sou fruto de uma manipulação, uma arma nas mãos de Juvencio. Ele só me usou como peão. Você foi deixada para trás, lembrando de um passado que nunca existiu. Lucas estava transtornado, os olhos brilhando com uma dor intensa que Marilda nunca havia visto antes. Juvencio, antes imponente, agora estava em um canto, sua expressão se traduzindo em pânico. Seu pai, verdadeiro opressor, está aqui! Lucas gritou. Eu sou o que você deveria ter matado quando teve a chance. As palavras cortaram como uma faca. E Juvencio temeu, recuando lentamente. A sala explodiu em caos. Todos pareciam processar a verdade. As mulheres estavam em choque, gritando umas para as outras, encarando Lucas como se ele tivesse se transformado em um monstro. João trocava olhares apavorados com Helena e as outras, sem saber como responder. Isso não faz sentido! Eu te criei! Eu sou sua mãe! Marilda implorou, quase em prantos. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto a dor a paralisava. Mentira! Você me acha pequeno demais para saber? Eu vivi tudo isso! A voz de Lucas estava cada vez mais estrondosa e cada palavra parecia fazer a sala balançar. Eu vi a crueldade. Eu vi tudo. Você não me protegeu, Marilda. As mulheres estavam agora divididas, algumas se unindo a Lucas, enquanto outras hesitavam. Carlos olhava de um para o outro, confuso e perdido. Juvencio começou a se levantar, como se tentasse recuperar o controle da situação. Eu sempre soube, ele vociferou, sem medo. Culpa você, Marilda. Você sempre foi a fraca, a perdedora. A sala estava em erupção. As mulheres gritavam, as vozes entrelaçando-se, criando um rolo compressor de emoções.
Marilda sentia como se o mundo estivesse desmoronando. A verdade nua e crua estava exposta. A busca dela por justiça se transformara em um pesadelo. Mas no meio do caos, o mais inesperado aconteceu. Do lado de fora, uma explosão estrondosa ecoou, e as paredes da fazenda tremeram, como se o próprio chão estivesse absorvendo o impacto. As janelas estouraram em 1000 pedaços, fazendo todo mundo recuar. O que estava acontecendo lá fora? E então, uma figura enorme invadiu o espaço. Era um grupo de homens armados, mas com uma bandeira branca ao fundo. "Estamos aqui para libertar vocês", eles gritaram, surgindo do nada, como se fossem fantasmas surgidos da escuridão. Marilda não sabia se deveria sentir alívio ou desespero. Tudo o que sonhara já não existia, e o que vinha a seguir era incerto. O passado e o futuro colidiam diante dela em um espetáculo surreal. As alianças estavam desfeitas, os segredos expostos. E ela, no centro, se perguntava: em meio a tudo isso, quem realmente estava do seu lado? A única certeza era que a guerra estava apenas começando. A sala estava em caos. O som da explosão ainda ressoava. E os novos intrusos, com os olhos fixos em Juvencio, pareciam prontos para fazer qualquer coisa. Marilda olhou para Lucas, seu rosto pálido e tenso, e sentiu um aperto profundo no peito. O que ele havia revelado a deixou sem chão. A verdade tinha o poder de destruir tudo. Mas o que estava acontecendo agora era muito maior. "Cale-se! Ninguém quer ouvir suas mentiras!" Juvencio berrou, a fúria em suas palavras ressoando como um trovão. Mas Lucas não se intimidou. A cada instante, Marilda via o rosto do filho se moldar em um ser mais confiante, mais forte do que jamais imaginara. Não era mais uma criança assustada. Ele estava se tornando um homem, afirmando sua posição. Antes que alguém pudesse reagir, um dos homens armados se lançou na direção de Juvencio. O golpe foi rápido, mas o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Juvencio, num movimento inesperado, puxou um revólver apontando no ar. "Voltem! Se alguém se aproximar, eu..." Sua ameaça ficou interrompida por um eco surdo que preenchia a sala. Com um movimento rápido, o homem armado empurrou Juvencio, fazendo-o cair para trás. Mas foi então que outro homem, com um capuz escuro, entrou na sala apressadamente. "Eu fiquei sabendo. Estava na hora de acabar com isso." Suas palavras eram cortadas por uma voz familiar, uma que Marilda não esperava ouvir. "Rafael?" O nome escapuliu de seus lábios, só lábio. O amigo de infância, afastado há tanto tempo e que agora parecia ter voltado do além. O que ele estava fazendo aqui? Rafael fixou os olhos em Marilda, um brilho intenso refletido neles. "Precisamos concluir o que começamos, Marilda." Marilda estava perdida, confusa, mas sentia algo dentro dela se agitar. Rafael se virou para Juvencio, que começava a se levantar, ainda aturdido. "Essa vez não estou aqui para te salvar. O poder que você tinha acabou." As palavras de Rafael eram como um sopro de mudança, fervorosas. O que ele sabia? A ordem havia mudado, e todos ali sentiam. E quando tudo pareceu pé de guerra, uma luz intensa iluminou a sala,
como se um sol estivesse nascendo no meio da confusão. Era o grupo de homens armados que avançava, mas em meio a eles, uma figura feminina surgiu, com um olhar decidido. Era Helena, mas não estava sozinha. Com ela, mais mulheres que Marilda sabia que eram guerrilheiras na luta contra a opressão. Marilda, juntos somos mais fortes. Vamos libertar este lugar de uma vez por todas. A voz de Helena era como um chamado poderoso. Elas avançavam, formando um círculo, uma barreira ao redor de Juvencio. O olhar dele se tornava cada vez mais frenético. E antes que Marilda pudesse pensar, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Lucas levantou a arma, apontando-a para o homem que mais temia, Juvencio. Uma combinação de choque e terror cruzou a sala. O que ele estava prestes a fazer? "Desista, seu monstro! Eu não sou como você!" gritou Lucas, a voz reverberando. "Você é meu filho. Você não pode me fazer isso!" Juvencio tentava manter a autoridade, mas era evidente que sua fortaleza estava se esfacelando. O que mais poderia acontecer? E então, no clímax da cena, um grito ecoou. Era Marilda. "Lucas, não!" Mas antes que pudesse se mover, o estrondo ensurdecedor irrompeu de fora, e a parede ao fundo desabou, revelando uma passagem secreta, com luz ofuscante, que parecia emergir das profundezas da fazenda. E ali, no meio das ruínas, apareceu Felipe. Um ex-aliado de Juvencio, mas com um olhar que parecia transbordar arrependimento. "Marilda, estou aqui para ajudá-la a acabar com isso de uma vez por todas." Sua voz ecoou, mas havia uma mistura de desespero em seu olhar. O que estava acontecendo? A sala parecia um campo de batalha. Todos ali eram, de certa forma, prisioneiros da mesma história. E agora, um novo capítulo se desenrolava. Marilda olhou para Lucas, para as mulheres ao seu redor, para Rafael e Felipe, e de alguma forma entendeu. Esta era a chance de mudar tudo. Mas seria possível? Ela se perguntava se conseguiria reunir toda a força e coragem necessárias. O passado parecia um fardo pesado, mas o futuro agora tinha uma luz fofa. E no olho da tempestade, a certeza de que, independentemente do que acontecer, a verdade se revelaria. O que poderia surgir daquela passagem? Um futuro cercado de esperança? Ou uma nova rodada de dor? Neste preciso instante, enquanto a linha entre amigos e inimigos se desvanecia, o eco daquela luz a chamou. O que estaria esperando além da ilusão? O tempo estava se esgotando e as escolhas se tornavam críticas. O amor e a traição estavam lado a lado. E à medida que todos olhavam para o horizonte imparcial da verdade, uma única pergunta ressoava: quem realmente estava do lado dela? A luz ofuscante da passagem iluminou a sala de um jeito quase sobrenatural. Marilda, atordoada, olhava para Lucas e para os homens armados, sem saber como se orientar. O barulho do caos se instalava como se o tempo estivesse se moldando para um confronto verdadeiramente explosivo. E ali, no meio da confusão, tudo parecia conspirar contra ela. Lucas levantou a arma, seu rosto fechado numa mistura de raiva e determinação. Marilda queria gritar, queria puxá-lo para perto e protegê-lo, mas o tempo estava se esgotando e a pressão no ar se tornava insuportável. "Lucas, coloque isso down."
Sua voz saía como um sussurro desesperado. Mas ele não ouvia. O líder dos homens armados, um homem alto com uma marca no rosto, olhava diretamente para Juvencio, que estava recuando às portas da derrota. Você não controla mais nada. Hoje sua tirania acaba. A voz dele vibrava em cada canto da sala. Mas então, algo inesperado aconteceu. A passagem que ficou aberta exibia uma cena que quase fez Marilda crer que estava sonhando. Uma mulher, vestida de maneira ousada e imponente, apareceu, atravessando os destroços e o fumo. Era Mariana, a mãe de Lucas, que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. Marilda ficou paralisada. Como ela pôde voltar? Sou eu, meu amor! Mariana gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Uma expressão de alívio misturada com dor aparecia em seus olhos enquanto ela avançava. Eu nunca parei de te procurar, Lucas. Olhando para Juvencio, a fúria agora latejava em sua voz. Você não tem poder sobre nós. A sala parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. As mulheres, antes com medo, passaram a se aglomerar em volta, sentindo a nova energia que Mariana trazia. A verdade estava sendo desnudada, e cada pessoa sentia essa mudança vibrante. Mariana, você está viva? Juvencio murmurou, um misto de confusão e medo em seu olhar. As memórias de uma vida que ele pensou ter enterrada começavam a ressurgir. Isso não pode estar acontecendo. Sim, e hoje é o dia da sua queda. Mariana gritou, mas enquanto falava, sua expressão tomou um tom mais sombrio. Eu não vim sem motivos, Juvencio. Você precisa entender onde tudo começou. E com isso a sala passou a silenciar. Mariana estendeu a mão como se estivesse convocando algo maior. As sombras do nosso passado estão prestes a serem reveladas. Ela olhou para Marilda, suas palavras lentamente construindo uma nova verdade. Você acredita que Juvencio sempre foi o opressor? A verdade é que ele não é o único culpado. As palavras de Mariana deixaram todos atordoados. O olhar de Juvencio se tornara desesperado, enquanto ele tentava se manter firme. Mas os rostos em volta ficaram em dúvida. O que Mariana estava dizendo? A ferida estava prestes a ser exposta. E a dor nos rostos ao redor indicava que todos já suspeitavam de algo mais profundo. Ele não é seu pai, Marilda, exclamou Mariana, desferindo um golpe inesperado no coração da mulher. Marilda parou. O tempo parecia ter congelado. Ele é seu tio, e a sua verdadeira mãe sou eu. O impacto foi devastador. Uma onda de emoções a envolveu. O que isso significava para tudo que acreditava ser verdade? As peças do quebra-cabeça estavam mudando, e a clareza se tornava turva. Os olhares se cruzaram, misturando medo e incredulidade. Lucas lançou um olhar de chocar. Mãe, isso é verdade? Sim, meu filho. E isso muda tudo. Juvencio nunca foi o verdadeiro monstro. Nós éramos apenas peões nas mãos deles. Ele e eu, nós sempre jogamos o jogo, mas ninguém sabia o quão profundo era o laço entre a família. A revelação tomou a sala de assalto e cada pessoa começou a reparar no peso da verdade. Marilda sentia o mundo girar ao seu redor. A traição cravada nas linhas familiares. As alianças formadas em torno de um passado de mentiras. A dor
pulsava. E ali, em meio ao caos e à confusão, a verdadeira guerra começava. Quem pode confiar em quem agora? A pergunta ecoou no ar como um trovão, deixando todos em estado de choque. O que mais havia escondido dentro de cada um? As revelações ainda estavam a caminho, e o que era um simples desejo de justiça logo se tornaria uma luta ainda mais complexa. Qual seria o preço dessa verdade? A sala estava em tempestade. O passado que todos tentaram esconder agora fervia como lava, e a verdade ressoava como um eco. Marilda respirava rápido, o coração pesando no peito. A confissão de Mariana cortou o ar em pedaços, e ela sentia um nó na garganta, um misto de raiva e confusão. Você é minha mãe. Mas como? Por que você se foi? A dor reverberava. Juvencio, encurralado, olhava para Mariana com impotência. Você não pode. Não depois de tudo. Ele tentava manter a postura, mas a fragilidade começava a aparecer. Mariana murmurou: é hora de você pagar pelo que fez, irmão. E com isso, uma onda de coragem ergueu-se entre as mulheres, com Helena à frente, gritando: juntas! Nunca mais seremos reféns! O grupo se uniu, formando uma barreira ao redor de Marilda e de sua verdade exposta. Lucas, sem hesitar, abaixou a arma. Mãe, não podemos deixar que ele continue. O medo em sua voz era avassalador. E todos sentiram o poder daquela declaração. O ar estava pesado, quase elétrico. Marilda olhou para cada rosto ao seu redor e sentiu algo se reerguer dentro dela. Hoje podemos escolher. Não queremos mais viver sob o jugo do passado. Estamos aqui para lutar. As mulheres começaram a se mover como uma onda, unidas por um só propósito. Juvencio, percebendo a revolta crescendo, disparou uma última tentativa de controle. Vocês vão se arrepender. Acha que podem me derrubar assim? Mas suas palavras foram perdidas em meio ao clamor de protesto. A verdade agora iluminava a sala com uma luz ofuscante. O poder que ele teve estava se dissipando. Ao fundo, Rafael deu um passo à frente. Acorda, Juvencio! Você não é mais nada. O jogo acabou. E enquanto dizia isso, ele se virava para Marilda e as mulheres. Estamos juntos. Vamos derrubar esse ciclo de dor de uma vez por todas. Com aqueles gritos, um movimento começou. As mulheres, com uma força renovada, avançaram. Marilda se sentiu como se estivesse flutuando. Era como uma maré que pressionava contra o opressor que antes parecia inabalável. Pela primeira vez, o pavor deu lugar à esperança. A sala vibrava enquanto Helena e Mariana se uniam em um abraço fraterno. O amor estava presente. Uma energia que todos puderam sentir e que havia sido longe demais negada. O passado se esfumou e as correntes da dor começaram a quebrar. Juvencio, ao perceber que seu reinado estava em colapso, tentou sair, mas as mulheres já ocupavam a porta. Hoje não há saída. Hoje é o dia da sua queda, gritou Helena, a voz alta e firme. O grupo havia se tornado um só, e a união era mais forte do que qualquer opressão. Enquanto a sala vibrava com gritos de liberdade, Marilda finalmente olhou para Lucas, orgulhosa e cheia de amor. Você é mais forte do que imagina. Juntos nós podemos tudo. E nesse momento,
Um sentimento de renovação tomou conta deles. O final do pesadelo estava se aproximando e elas se preparavam para encarar tudo. Mas no instante em que a verdade começava a se estabelecer, uma nova ameaça surgia do lado de fora. O barulho de motores e gritos misturava-se à euforia, como se o destino estivesse prestes a escrever uma nova reviravolta. E assim, enquanto os ecos de um novo amanhecer surgiam, a pergunta pairava no ar: estaria a luz mais forte do que a escuridão? O futuro esperava, carregado de incertezas. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.